Boa noite, povo de Deus. Eu cumprimento a todos e amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Cheguei da evangelização, fui visitar as casas aí, família, minha esposa e meu filho. Graças a Deus, foi bênção de Deus, fiz minha parte, não exercendo oficialmente, né, como pastor, missionário, evangelista, porque eu não tenho esse título eclesiástico, né, nem está escrito na diretoria e muito menos em nenhuma secretaria e nenhuma convenção. Eu sou igual como Davi, né? Estou no anonimato, estou lá no pasto, cuidando das ovelhas, defendendo dos ursos e dos leões, dos lobos, defendendo e falando a verdade às pessoas para ficarem alertas sobre os mercenários, falsos profetas. Trabalho qual esse eu faço há quase 12 anos e 19 anos. Eu aceitei o Senhor Jesus em 2002. Então já comecei a fazer esse trabalho em 2010 para cá. Então já em 2008, né? Em 2008 eu já comecei restagiando, né? Sendo uma espécie de, como diz algumas pessoas aí, classificam um nome interessante, né? Eu estou estagiando, né? Eu sou enfermeiro de Jesus, graças a Deus. Eu gosto de tratar das almas, das feridas da alma, das pessoas que deixam tratar, levando a palavra de salvação. Título esse que poderia ser feito por pastores. Título e função e cargo é esse que a diretoria da igreja, a liderança da igreja poderia oficializar, mas não oficializa. Mesmo sabendo que esse trabalho que eu venho fazendo é um trabalho voluntário, é um trabalho independente. É um trabalho que eu faço por conta própria, minha, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, na direção de Deus, diretamente de Deus para a minha vida. Hoje eu sinto um pouquinho na pele o que o apóstolo Paulo sofreu em seu ministério. Teve até um questionamento clero religioso, Barnabé, Pedro e todos os outros irmãos que eram discípulos de Cristo, imprensaram o apóstolo Paulo na parede. Perguntou da onde veio essa autoridade, quem foi que te ungiu o apóstolo. O apóstolo Paulo sofreu perseguição vindo do meio religioso mesmo. Mas o apóstolo Paulo não abaixou a cabeça. O apóstolo Paulo, ele foi adiante, ele perseverou, ele levou a palavra do evangelho da reconciliação da graça de Deus, que é Jesus Cristo, e teve um pouquinho de inveja, né, dos irmãos, ficaram com inveja do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele não foi ensinado, não foi pelo clero da igreja, não foi pela convenção, né, apostólico que foi determinado por Jesus através da vida de Pedro, né, que Pedro ficou como uma espécie de um pastor presidente, junto com Barnabé, Pedro, Filipe e tem mais outros, Estevão, né, e de outros e mais outros, os 12 discípulos de Jesus. Desde então o apóstolo Paulo, ele levou o evangelho cansado, fazia tenda para vender, não era pesado a ninguém, vivia do seu suor e ainda anunciava o evangelho com a ousadia, né, com a autoridade e com sabedoria e com amor. O apóstolo Paulo ele foi rejeitado, o seu ministério foi rejeitado logo no começo. Hoje o apóstolo Paulo ele é reconhecido
pelas convenções de hoje, o poder eclesiástico teve que reconhecer o ministério de Paulo, porque quem ensinou diretamente a Paulo não foi Barnabé, apesar que Pedro, né, ele, depois de uma boa conversa com Paulo, aí percebeu que o apóstolo Paulo foi escolhido pelo próprio Cristo, que apareceu no caminho de Damasco. Ali, quando ele cai do cavalo, ele fica cego e é levado o apóstolo Paulo a Ananias. E Ananias ali ora por ele, repreendendo aquela cegueira, e as escamas caem. E ele começa a ficar do lado dos cristãos, que outrora ele perseguia, lançava na cadeia, alguns eram até mortos. Porque a morte de Estevão, não diretamente, mas indiretamente, a morte de Estevão, o apóstolo Paulo, antigamente, antes dele ser Paulo, né, ele era Saulo de Tarso. Ele tinha culpa da morte de Estevão, porque ele chegou a segurar as roupas, né, a capa do homem de Deus nas mãos, para ver o homem de Deus ser apredejado até a morte. Mas ali, no momento que o apóstolo, Saulo de Tarso se converte, né? Essa história você vai ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 15, né? Deus fala: eis aí um vaso escolhido de Deus. E quem orientou, né, apesar do apóstolo Paulo ter aprendido muitas coisas no pé de Gamaliel, ele era um fariseu e ao mesmo tempo também era um cidadão romano. Ele tinha, né, 2 títulos, né? Além dele ser um judeu, também ele era romano. Então, Saulo de Tarso, ele era um homem perigoso, mas Deus teve que fazer com que ele caísse do cavalo e ouviu Cristo, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. E ele ouviu quando Jesus disse assim: Paulo, Paulo, Paulo. Falou 3 vezes. Por que tu me persegue? Por que 3 vezes? Você já prestou atenção, meus irmãos, que tem várias vezes na Bíblia 3 vezes ou 7 vezes? 7 é o número da perfeição, né? E o número 13 é o número de Cristo, não é o número de azar, não é. O 7 não é conta de mentiroso. O 7 é o número da perfeição de Deus. E Jesus, ele veio, constituiu Paulo, ensinou diretamente a Paulo o que Paulo poderia fazer, deu o nome dele de Paulo. Antes o nome dele se chamava Saulo de Tarso, passou a ser Paulo, foi ungido apóstolo pelo próprio Jesus Cristo. Então aí, desde então de lá para cá, você pode ver nos documentos do Evangelho, né, dos 4 Evangelhos, as cartas, né, que são documentos, porque na realidade a igreja começa em Atos dos Apóstolos, começa em Paulo. Desde então os 4 evangelhos só apenas documentos. E Jesus, ele fez com que o apóstolo Paulo se tornasse um doutrinador da igreja do Senhor Jesus na terra. Então o apóstolo Paulo, ele na prisão, lá em Atos dos Apóstolos 16, ele ganha aquela família, por causa de uma mulher que ele tira o demônio. Por 3 dias aquela mulher perturbando, olhando e dizendo que ela era um homem de Deus, ele e Silas. E ali o Paulo repreendeu e ela se tornou sã. Então viu ali que até as ventais de Paulo enviava as pessoas doentes e pessoas eram curadas. Paulo, ele fez grandes milagres, né? Na realidade não foi ele que fez, quer dizer, Jesus, né? Operou através da vida de Paulo. Grandes milagres foram acontecidos. O apóstolo Paulo escreve as cartas de Coríntios para a igreja de Coríntios, uma igreja que era dotado de dons, de talentos, mas existia ali, faltava 2 coisas que não existiam ali naquela igreja: era o perdão e o amor. Aí o apóstolo Paulo escreve a 2ª carta de Coríntios para mostrar a doutrina do amor, a teologia da compaixão, do perdão, da reconciliação, da graça de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Então, irmãos, eu e você estamos aqui para ganhar, não para perder.
Eu e você, nós somos mais de que vencedor. Lá em Romanos 8,37, a parte B fala isso. O apóstolo Paulo diz isso, que nós somos mais de que vencedor. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós, queridos? Então levanta a cabeça. Se une àqueles que querem almas para o reino de Deus. Se une ao lado daqueles que querem ajuntar, não espalhar. Vigie para que o espírito do ciúme, do farealismo, da contenda, da inveja não venha pegar você, irmãos. Tampa a porta do seu coração. Esteja ao lado de quem realmente quer ver o reino de Deus crescer. Jesus e eu, você, Jesus, ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Em João 15, versículo 5, na parte B, ele diz isso, que sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada podemos fazer, irmãos. Jesus, ele veio para dar vida e abundância. Jesus colocou o apóstolo Paulo para ser o doutrinador, para nos ser disciplinado pelo apóstolo, pelas cartas que o apóstolo Paulo deixou. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa bússola, né? Sem a palavra de Deus não tem como nós acertarmos o caminho. Jesus mesmo, ele chegou a dizer isso para Tomé, João 14,6. Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, queridos, vamos trabalhar para Jesus. Amém, queridos? Jesus te ama. Ele disse em João, o Evangelho de João, né? Ele faz uma oração ali, lá em Mateus também fala também, Marcos também fala sobre a oração de Jesus. Jesus orando por nós não tinha nem nascido. Quando Jesus ora ao Pai, ao Eterno, ao Criador, dizendo: meu Pai, papai, não afaste, não retire os meus, os que são meus, os que me seguem, né, os que me obedecem. Não tire desse mundo, mas sim o livre desse mundo. Jesus orou. Jesus também pediu oração. Jesus também chorou. Jesus também sentiu frio, sentiu abandono, foi desprezado, humilhado, caluniado, injustiçado. Foi para o madeiro, foi crucificado, foi colocado a coroa de espinho na cabeça, que o espinho enfincou, entrou no crânio, tô terrível. E calado como uma ovelha muda, ele não disse nada. Foi como matador, foi para o matador igual como uma ovelha muda, para hoje nos ter a garantia da nossa salvação. Nosso passaporte é Jesus Cristo. Ele é o nosso condutor, né? Condutor. Ele é o nosso piloto. Se nesse seu barco aí, se Jesus estiver nele, pode levantar a tempestade que for, queridos. Jamais o barco vai afundar se Jesus estiver no barco. Apenas crê que Jesus está no controle de tudo. E que todas as coisas que está acontecendo, em tudo nós temos que dar graça, porque todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28 fala isso. Como também no versículo 26, Romanos 8, 26, que o Espírito do Senhor Jesus intercede por nós com gemido inexprimível. Em Romanos 8, primeiro, também o apóstolo Paulo diz assim, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor, mas os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se inclina para o Espírito, dê lugar ao Espírito. O Espírito Santo de Deus, ele quer nos fortalecer, nos dar paz, nos dar força, para nós vencermos as lutas do dia a dia. Amém? Aí eu fecho esse vídeo citando uma palavra que o apóstolo Paulo diz ali em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito é o Deus e o Pai da misericórdia. Bendito é o Deus que nos consola todos os dias na nossa tribulação, para que nós possamos ser consolados, para que nós possamos consolar os que precisam ser consolados com o mesmo consolo que vem de Deus. Deus abençoe a todos vocês e a paz do Senhor Jesus para todos.